vídeo eu vou trazer informações importantes para você a respeito da hidratação. Desde a função, que ocupa estar bem hidratado no nosso corpo, o que nós temos de ganho, de prejuízo, até mesmo em relação às quantidades, doses recomendadas diariamente, pós-treino, durante o treino, depois do treino, em relação à musculação, ao treinamento cardiovascular, como que a gente tem que se hidratar. Também, como cereja do bolo aí para vocês, algumas táticas e estratégias que nós podemos utilizar ao longo do dia para nos manter mais hidratados, ok? Então, vamos começar, porque o tema é muito importante e esse hábito é um essencial que você deve incorporar na sua vida e na sua rotina de treinos. Bora lá, primeiro falando aí para vocês em relação às funções do nosso corpo. Vamos começar aí com uma função muito importante que diz respeito à regulação da temperatura corporal. Pessoal, dá uma olhada lá, olha só. A evaporação do suor é a principal via de resfriamento do corpo. Sem um volume hídrico adequado, a sudorese diminui e a temperatura sobe, aumentando o risco de exaustão térmica. Essa exaustão térmica, pessoal, quando a gente está com o corpo em alta temperatura, a gente acaba desidratando cada vez mais, produzindo também um excesso de fadiga muscular. A gente acaba não respondendo muito bem ao treinamento, tá? O que potencializa lesões, câimbras, entre outros fatores indesejados ao treinamento. Por isso é muito importante nós mantermos hidratados aí para a gente ter essa regulação da temperatura corporal. Nadadores aí que nadam em piscina superaquecida, por exemplo, já com certeza já tiveram essa sensação de exaustão térmica por causa da dificuldade de regulação da temperatura e, consequentemente, uma fadiga muito grande. Então é um baita exemplo aí para vocês, para a gente começar essas explicações para você da importância da hidratação, ok? Manter-se hidratado assegura que você consiga suar de forma eficiente e controlar a temperatura mesmo em treinos intensos e ambientes não favoráveis, tá? A gente costuma recomendar nos dias mais quentes uma dose de água a mais aí para a gente suportar esse efeito de regulação da temperatura. Uma outra indicação está ligada aí aos transportes de nutrientes e oxigênio. Olha só, pessoal, a água compõe 55 a 60% do volume sanguíneo. E isso quer dizer que se a gente está bem hidratado, a gente leva oxigênio e nutrientes como a glicose, aminoácidos, eletrólitos, tá? E também removemos os metabólicos, o CO2, o lactato, por exemplo. Então, a desidratação, acaba com a desidratação, nós não entregamos uma remoção de substâncias, o que também acelera a fadiga muscular. Então, é fundamental a gente ter o transporte de nutrientes e oxigênio. A gente percebeu aí o tanto que o sangue é composto de água e quando a gente já está desidratado, a gente tem logo essa função prejudicada. Outra questão muito importante, pessoal, está que as evidências mostram aí o volume urinário que a gente tem que ter, porque quando a gente não bebe muita água, é um fator de predisposição aí para a gente desenvolver cálculo, E sabe lá quem já teve a dor que a dor do cálculo. Então, a gente precisa de ter um volume urinário para a gente evitar aí essa formação de cálculo renal, o que é muito doloroso e costuma pegar bastante quem não ingere água diariamente. Beleza? Como próxima questão, também o que a gente já trouxe, está ligado ao equilíbrio eletrolítico, pessoal. Olha só, sódio, potássio, magnésio e cloreto são essenciais para a condução nervosa e contração muscular. Quando a gente bebe pouca água, a gente não tem um equilíbrio eletrolítico, o que prejudica também o nosso treinamento, a fadiga muscular, tá? E, consequentemente, outro ponto que eu vou falar também é a otimização de performance. Os estudos mostram, pessoal, que perder mais de 2% do peso corporal, a gente está falando de 1,6, um indivíduo que perde, que tem uma pesagem, uma quilagem de 80 quilos, já compromete força, potência e resistência.
Então aquele atleta, aquele indivíduo, né, que chega desidratado durante um treinamento, vai iniciar o treinamento, está desidratado, consequentemente vai produzir menos força, potência e vai ter uma menor capacidade de resistir aos efeitos do treino. Então, mais um motivo que a gente precisa de maximizar a hidratação. Recuperação muscular e síntese proteica. Pessoal, dá uma olhada nesse tópico que é muito importante aí, quando a gente está querendo ter resultado, efeitos anabólicos. E olha lá, pessoal, no pós-treino, a água atua como meio de reações anabólicas. Síntese de glicogênio e de proteínas depende de um ambiente celular bem hidratado. A desidratação pode retardar a reparação das microlesões teciduais, musculares, e prolongar a dor muscular tardia, atrasando a recuperação para as próximas sessões. Quando a gente inicia o treinamento, é muito comum a gente, ou quando a gente inicia o treinamento, ou quando a gente chega na falha concêntrica, naquele momento de progressão de carga, que a gente gera muita microlesão tecidual. E quando a gente não está bem hidratado, pessoal, aquela dor muscular tardia, que geralmente aparece 48 horas depois de uma sessão, ela é aumentada. Então, quando o indivíduo começa a realizar o treinamento, não está bem orientado muitas vezes, e vem sem uma boa hidratação, acaba caprichando aí, recrutando unidades motoras que não recrutava antes, porque estava sedentário, então começou a fazer a musculação. Consequentemente, gerou muita microlesão tecidual e com essa desregulação da hidratação no corpo, aumenta a dor muscular tardia, Então, a gente está ligado aí também aos efeitos anabólicos da hidratação, a relevância da hidratação para efeitos anabólicos de recuperação e síntese proteica. Saúde articular e tecidual, pessoal, vamos dar uma olhada nesse tópico. Olha, as cartilagens e discos intervertebrais têm alto teor hídrico e dependem de difusão e troca de nutrientes. A desidratação crônica torna as articulações mais frágeis, aumenta o atrito entre as superfícies e eleva o risco de lesões em exercícios de carga e alto impacto. Então, outro motivo para a gente considerar a hidratação de extrema relevância está ligado à saúde articular e tecidual. Mais um, pessoal, função cognitiva e foco. Olha só, mesmo uma desidratação leve, a gente está falando de 1% do peso corporal, já prejudica a atenção e a tomada de decisões em tempo e reação, Quando a gente fala em atletas, principalmente atletas de alto rendimento, que precisam de estar o tempo todo concentrado, eu sou um atleta de basquete, por exemplo, e de repente durante o jogo eu não hidrato bem, não hidrato o suficiente, vai chegando lá para o quarto do basquete, que é aquele momento decisivo, que você precisa de decidir o jogo, você vai precisar de dobrar o seu foco, a atenção para converter as cestas, mas como você está mal hidratado, consequentemente, foco e atenção vai por água abaixo, Então, fica aí a outra necessidade da hidratação aí para a permanência, do foco e da atenção, tá? E trazendo esse exemplo aí para a nossa vida diária, o atleta amador, pessoal, se você está iniciando um treino de musculação, vem com baixa ingestão de água, falando de foco e atenção, consequentemente, você vai ter menor entendimento sobre a execução do movimento, aumentando o risco de lesão. E alguns efeitos deletérios aí da desidratação, pessoal, são sinais e sintomas que eu gostaria de passar para vocês, que a gente precisa de observar, tá? Se eu estou hidratando bem, se eu estou hidratando mal, o corpo vai acionar sintomas. Vamos dar uma olhadinha nesses sintomas aí? Olha lá, uma desidratação leve leva a sede, dificuldade de foco, uma fadiga leve, pequenas reduções de força no desempenho atlético. Então, muitas vezes a gente está cansado, chega na hora do treino, acha que é algum motivo extra, eu estou cansado, mas não, às vezes é falta de hidratação mesmo, por isso que você está com esses sintomas aí. Então, a gente sempre precisa de problematizar o que está acontecendo numa sessão quando a gente não está desempenhando, não está tendo um bom desempenho, uma boa produção do treinamento. Pode sim ser uma periodização equivocada, que não te permitiu uma recuperação muscular adequada, ou também pode ser um exemplo como esse, pessoal, falta de hidratação, hidratou errado,
Chegou para treinar, mas está desidratado, não tomou muita água ao longo do dia. Então isso é sintoma de desidratação leve. Quando a gente fala de desidratação moderada, pessoal, vamos lá, olha, maior dificuldade em focar, mais reduções de força no desempenho atlético, né? Maior risco de superaquecimento, aquele exemplo o primeiro que eu dei ali, quando a gente eleva demais a temperatura corporal, né? Diminuição do volume de suor, sua pouco. Por quê? Porque hidratou pouco também. Falando de desidratação grave e extremamente grave, pessoal, a gente tem cólicas, aumento de frequência respiratória, né? A frequência respiratória, né? Aquela fica muito ofegante, né? Isso não é só sintoma quando você faz exercício intenso, que aí é um sintoma benéfico, né? É uma resposta normal do corpo. Mas quando você não está começando o treino e já está ofegante, também pode ser uma desidratação, né? A sua intensidade de treino não corresponde ao nível de fadiga e de apneia que você está tendo, tá? De apneia não, de frequência respiratória. Diminuição do débito cardíaco, arrepios, pulso rápido, possível exaustão pelo calor, fraqueza, náusea, tontura, tudo isso é sintoma de desidratação grave. Desidratação extremamente grave, pessoal, tontura, espasmo muscular, equilíbrio ruim, desmaio, alucinação, possível golpe de calor, temperatura corporal extrema, entre outros. Tudo isso é sintoma de desidratação grave. Então, para a gente manter uma boa hidratação, é muito importante que a gente tenha hábitos de hidratação ao longo do dia, né? Logo no final dessa aula eu vou falar um pouco de estratégias para a gente se manter hidratado. Mas agora antes, vamos falar um pouquinho de dose. Dose de hidratação diária, que é extremamente importante a gente ter uma média aí do que se a gente está consumindo ou não. E aí você vai comparar com o que você já ingere diariamente. Será que o que você está consumindo de água diariamente é necessário, tá? Para a gente não ter esses efeitos deletérios aí que eu estou citando para você e também para a gente ter os efeitos positivos da boa hidratação que eu citei anteriormente também. Dá uma olhada, pessoal, a diretriz das academias de nutrição, ele vai estipular como uma métrica geral, e a gente vai falar de métrica geral, de métrica média, e depois vamos descer para as métricas mais específicas. Mas como métrica média, o que ele recomenda? Olha só, para homens, 3,7 litros, para mulheres, 2,7 litros ao longo do dia de água. A gente está falando que 20% vem de alimentos e o restante, 80%, vem de líquidos mesmo, dessa estimativa que eu dei para vocês. Uma estimativa generalista. Mas vamos aprofundar agora por algo mais específico, o que acaba sendo direcionado, né, mais específico, sempre é mais interessante para a gente entender baseado no nosso peso corporal, né, qual seria a nossa dose recomendada como ideal. E dá uma olhada, pessoal, nessas métricas específicas aí, olha. Dias sem treino, a gente está falando de 30 a 35 ml por quilo de peso corporal. Quando a gente fala de dias com treinos, a gente está falando de 30 a 35 ml por quilo, mais 500 a 1000 ml por hora de exercício. Isso é uma recomendação mais específica. E eu vou dar um exemplo para vocês aí do cálculo, pessoal, e vou deixar também uma tabelinha aqui para elucidar bem para vocês uma divisão que a gente faria aí com o nosso peso corporal. Olha só, dia sem treino, pessoal, 80 vezes 30 ou 35 ml, né, que vai dar entre 2,4 a 2,8 litros por dia de água, né, que a gente pode fracionar aí ao longo do dia. E logo eu vou falar desse fracionamento, né, que a gente ingere antes, durante, depois do treino. Olha lá, com 1 hora de treino ao dia, qual seriam essas métricas para a gente colocar em cálculo e você entender? A gente está falando de 2,4 a 2,8 litros, mais 0,5 a 1 litro de água ao dia, né, o que vai dar de líquido, né, de 2,9 a 3,8 litros ao dia. Então essa é uma métrica mais interessante porque ela é específica e dá um direcionamento para vocês quanto eu tenho que ingerir de hidratação, né, ao longo do dia, quando eu treino e quando eu não treino.
E vamos deixar a conversa agora mais específica no que diz respeito a um bom fracionamento de água ao longo do dia e vamos colocar agora nessa brincadeira as métricas do treinamento. Olha lá, pessoal, posicionamento, Position Stand, né, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, uma das instituições mais relevantes e importantes no que diz respeito ao direcionamento para exercício físico, né? No pré-exercício, o que o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda? A gente está falando, antes do treino, 5 a 10 ml por peso corporal. Pessoal, vamos lá, 2 horas a 4 horas antes do treino, a gente tem que garantir um estado de hidratação ao corpo. O que seria essas ml aí, baseada no peso corporal de uma pessoa de 80 quilos? Pessoal, a gente está falando de 80 vezes 5 ml, que é o exemplo que eu dei, daria 400 ml de água, quando a gente fala de musculação. Vamos falar um pouquinho de cardio? Também 5 a 10 ml por quilo corporal, o que daria de 400 a 800 ml 2 horas antes. Tem uma pequena diferença aí. Musculação a gente está citando de 5 a 7 ml por quilo, cardio de 5 a 10 ml por quilo. Né? O cardio, consequentemente, ele dá uma sudorese maior. Como métrica geral, o Colégio Americano de Medicina do Esporte fica entre 5 a 10 ml por peso corporal. Ok? E durante o treino, qual seria a recomendação lá do Position Stand do Colégio Americano de Medicina do Esporte? Ele direciona, em média, 400 a 800 ml hora, né? Ou então 150 a 200 ml a cada 15 a 20 minutos em treinos de musculação, para manter perdas de peso abaixo de 2%. Vamos trazer, né, o direcionamento da musculação e dividir do cardio também, pessoal, durante o treino. Olha lá, 150 ml a cada 15 a 20 minutos. Né? A gente está falando de 1 hora de treino, 4 vezes, né, 600 ficaria 600 a 1 litro de água ao longo do dia nessa divisão aí. Né? Se a gente está falando 250 ml vezes 4, né, daria 1 litro de água, né, então baseado aí no seu peso corporal. Quando a gente fala do cardio, pessoal, 400 a 800 ml por hora também, ajustar, né, conforme a sua sudorese, né, conforme o quanto você sua. Então, essas recomendações aí durante o exercício, Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, você ingerir aí cerca de 800 ml, 1 litro de água durante a sessão do treinamento, pensando em musculação e treinamento cardiovascular, fracionados, né, de 150 a 250 ml a cada 15 minutos, né, vai dar uma ótima hidratação, vai te garantir uma ótima hidratação durante o treino, seja de musculação, seja de treinamento cardiovascular. E depois do treino, a gente precisa de ingerir 150%, considerando o peso perdido ao longo do treino. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer, olha só, se eu perdi 0,8 quilos, estou falando de 1,2 litros que eu vou precisar de ingerir de água. Se eu perdi 1 quilo, 1,5 litros de água, 150% do peso perdido. Tem gente aí, se quiser uma métrica mais precisa para início de conversa, né, para você entender o quanto de água você perde durante o treino, se você é uma pessoa que sua muito, que não ou não, você faz uma medição aí quando você for treinar, de quando você começou o treino, quando você terminou o treino em relação à quilagem, e aí você vai ter uma margem geral do que você está perdendo de água ao longo do treino. Né? A gente sabe que o treinamento cardiovascular acaba perdendo um pouquinho mais. Então dá uma olhada aí, né, nas suas recomendações individuais para você fazer a sua métrica. Então vamos resumir aqui o que eu acabei de explicar, falando de musculação. Antes, beba entre 400 a 560 ml de água 2 horas antes no início da sessão. Uma métrica geral aí que pode ser um bom norteamento geral para você. Durante, faça pequenos goles de 150 a 250 ml a cada 15 a 20 minutos. Depois, meça o peso e reponha 1,5 ml, 150% para cada grama de peso perdido. Ok? Cardiovascular, as métricas elas correspondem também a essas métricas aí que eu falei, a musculação, podendo elevar um pouquinho mais isso daí que eu estou direcionando, né?
Porque geralmente exercício cardiovascular, esteira, bicicleta, você tem uma sudorese maior. Beleza, pessoal? E agora vamos falar de um tema importante que seria as estratégias que eu preciso utilizar ao longo do meu dia para a gente potencializar essa boa hidratação. Se eu não tenho o hábito de beber água, o que eu posso fazer na minha rotina para conseguir habituar essa água, não falhar na hidratação, tá? Ao longo da minha rotina. Vamos lá, primeira proposta aí que eu trouxe para vocês. Tenha sempre uma garrafa em mãos. Escolha um modelo que você goste, com bico canudo, marcadores de volume, essas são bem legais aí, que vai falar se você bebeu 200, 500 ml. Né? A gente tem o vidro e o aço inox, costuma ser mais agradável, sustentável também, durar mais tempo essas águas, tá? Essas garrafas. Mas tenha uma garrafa em mãos, pessoal. Eu estabeleci como rotina para mim, eu era uma pessoa que tinha dificuldade de beber água. Eu tinha um problema, pessoal, que sempre quando eu ia para uma pelada de basquete, eu jogava, não hidratava bem, chegava em casa, a cabeça quase explodia, e eu não conseguia saber o que estava acontecendo. Eu coloquei na época, eu era estudante de educação física na época, como a hipótese a hidratação. Poderia ser o que estava acontecendo. E eu acertei em cheio, pessoal. Assim que eu comecei a habituar, colocar uma garrafa de água onde eu estava presente na casa, minha casa tem 2 andares, então eu coloco uma no primeiro, uma no segundo andar, para sempre estar olhando e bebendo água. E nesse exemplo que eu citei aí da minha pelada de basquete, foi começar a hidratar durante a atividade, antes e depois de maneira correta, que essa dor de cabeça sumiu. Então, pode ser uma estratégia importante para você aí, tá? Então, coloque as garrafinhas de água espalhadas aí no seu ambiente. Estabelecer metas visuais, pessoal, e marcações de horário. Exemplo, eu estou tentando habituar, emplacar esse hábito, pode ser interessante você colocar um despertador, né, para marcar 10 horas, 12 horas, e também ter metas visuais, aí, adesivos, colar adesivos em determinados locais estratégicos, pode ser interessante para você conseguir emplacar esse hábito na sua vida. Um deles, uma das coisas importantes, que é a elaboração do conceito, porque você deve beber água, a gente já justificou muito bem aí no início desse vídeo. E agora as estratégias precisam ter práticas, precisam ser aplicadas. Então, criar gatilhos ao longo do dia também é muito interessante. Olha, dá uma olhada nesse exemplo que eu trouxe. Sempre quando eu for chegar a hora de escovar o dente, eu tomar um copo de água antes, tomar um copo de água depois, criar um gatilho mental aí, numa determinada atividade que você vai cumprir, pode ser uma forma de iniciar o hábito da hidratação na sua rotina. Usar aplicativos, né? Eu dei o exemplo de colocar o despertador anteriormente, mas aplicativos, pessoal, muitas vezes a gente vai até na Nutri e ela já coloca esse despertador aí de 2 em 2 horas para você lembrar de hidratar. Mas tem aplicativos que você procura aí na Google Store, na Play Store, e você vai achar aplicativos aí de lembrete, né? E um deles que você pode sinalizar é o lembrete da ingestão de água. Variar o sabor de forma natural, isso também pode ser legal, né? Que você pode fazer suco de laranja, colocar um limão, colocar aromatizante, que isso pode ser uma estratégia de você aumentar a sua hidratação. Eu tenho a minha soneca da tarde que eu faço rotineiramente, assim que eu acordo, eu faço um suco de beterraba, tem um suco de beterraba com limão aí, que acaba garantindo de cara a minha hidratação. Então, essa estratégia de combinar sucos e alimentos ricos em água também, a gente está falando da melancia, a gente está falando do melão, é uma excelente estratégia para você garantir esse volume de hidratação diária que eu te trouxe como exemplo, beleza? Vamos lá, incorporar a rotina de exercícios, esse é muito legal, é interessante a gente citar esse exemplo. Vou te dar um exemplo meu prático, muitas vezes eu vou treinar, e não tem muita necessidade de eu treinar determinados dias devido à recuperação muscular. Por exemplo, eu fiz um treino muito intenso na sexta-feira, à noite, o corpo ainda não recuperou, não há por que eu treinar no sábado de manhã, eu preciso de recuperar, eu posso recuperar em casa, deitado, dormindo, descansando. Mas muitas vezes eu prefiro ir ao treino
mesmo que for para fazer um treino solto, né, um treino mais tranquilo, um treino na natação, né, geralmente um treino que você vai fazer um aeróbico lento ali, sem ter um desgaste, né, que atrapalhe a sua recuperação muscular, eu opto por ir para hidratar, porque eu sei que quando eu treino, eu bebo água pra caramba. Então, treinar, emplacar uma rotina de exercício, pode ser uma via estratégica para você aumentar a ingestão de água diária. Beleza? Faça do seu hábito algo prazeroso, pessoal. Então, a gente brincar um pouquinho com a garrafinha de água, a gente colocar uma estampa que nos apetece, tudo isso ajuda a construir um ambiente propício para que você tenha uma amorosidade nessa sua mudança de estilo de vida. Então não vamos negligenciar essa amorosidade, esse ambiente gostoso da gente praticar essa mudança de estilo de vida, beleza? Associar com a alimentação também pode ser até uma forma de gatilho, né? Eu, antes de uma refeição importante, eu vou beber um copo de água. Antes de alguns petiscos ou tomar café, eu vou lá e estabeleço como gatilho tomar um copo de água. É outra estratégia que pode te ajudar a emplacar os hábitos. Monitorar o progresso é algo que até utilizar pequenas brincadeiras aí ajuda algumas pessoas, né? Com um amigo, etc., e monitorando esse progresso. Hoje eu consegui beber 1,5 litro. No mês que vem, no próximo mês, a minha meta é 1,5 litro. A gente pode estabelecer essas metas aí também, vai de acordo com você conhecer o que te motiva, né? Para que você consiga aí emplacar os hábitos de hidratação na sua vida. Beleza? Então espero que esse vídeo ele tenha ilustrado bem para você tanto a questão da importância, necessidade de hidratação, quanto te orientado em relação a quanto de hidratação diária eu preciso ter e quanto de hidratação ao longo do exercício, antes do exercício, pós-exercício, eu preciso ter, junto com essa cerejinha aí, que é um pacotinho de estratégias para você aplicar. Beleza? Hidrate-se bem e vamos que vamos, porque manter-se ativo, ter uma vida aí saudável é muito melhor, pessoal. Um abraço!